Fala pessoal, beleza? Acabei de ter uma ideia aqui genial e dessa vez eu prometo que vocês vão curtir, viu? Ignora esse cara aqui atrás. Ele não vai assustar vocês, ele é meio esquisito, mas fica tranquilo, ele não vai te assustar. Foi assim que eu vim parar nessa casa. No meio do nada, no meio do lugar nenhum. No meio do cafundé do Judas. Meio do Judas por dar a bota. Tô morando aqui agora. Corri pra caralho, achei essa casinha e me apropriei. Igual um parasita. E se você tá perguntando se eu derrotei o bicho ou, sei lá, fugi dele, não fugi. Ele me seguiu só e ele tá aqui no canto do meu quarto. Mas fica tranquilo. Ele não vai fazer nada demais, né? Eu acho. Eu não sei. E aproveitando que você veio aqui na minha casa, eu queria contar mais outro bagulho pra você ver que companhia é raro aqui no lugar nenhum, na onde o Judas perdeu a bota. Não tem ninguém aqui, né? Só tem eu e esse capeta aqui. Não é ninguém. Esses dias atrás eu tava pensando sobre alguns desenhos que marcaram bastante tanto uma geração quanto a outra geração. Tem muitos desenhos antigos que tem uma qualidade absurda que marcou quem assistiu na época ali na TV aberta, né? Ali blá blá blá. E também marcou quem assistiu 10 anos depois, 15 anos depois, porque o desenho continuou foda. Isso é raro hoje em dia. Existem vários por aí, mas eu quero falar de um específico. Coragem foi um desenho lançado em 1999 e que terminou seus episódios em 2002. E igual todos os outros desenhos antigos, que também é dessa época, teve bastante reprise de episódios e de Coragem durou bastante. Teve que durou mais, Bob Esponja é até hoje, Pica-Pau é até hoje, mas Coragem foi bastante também. Mais precisamente foi até 2021. Marcou a geração de TV aberta Pobres Malditos, que no caso eu tô no meio. Depois foi pra geração Cartoon Network, onde passava Coragem com a Covarde de madrugada, né, nos desenhos da madrugada, junto com o Samurai Jack. E de 2015 até 2021 ficou passando na Toon Play 24 horas por dia, vários desenhos antigos. E, mano, esse bagulho era pica. E de 2021 pra frente, entrou na geração que nós está agora, que no caso é a de streaming, onde tudo é streaming pra lá, streaming pra cá. E foi aí que a HBO Max comprou os direitos de alguns desenhos antigos e fez eles pararem de ser exibidos na Cartoon em outro qualquer caralho de lugar. Que bela pergunta, sonho lúcido do meu quarto. Eu expliquei tudo isso porque eu queria mostrar pra vocês que Coragem com o Covarde foi um desenho que durou pra caralho, né? Ficou muito tempo passando, tanto em TV aberta quanto em TV fechada, pra no final ainda estar vivo passando em streaming, né, na HBO Max. Não estou sendo pago por isso. E pensando em tudo isso, eu decidi fazer uma review da primeira temporada meio diferente, na real muito diferente e muito especial, porque Coragem é um desenho que eu amo bastante. Só que pra explicar, eu vou chamar um amigo meu aqui, não sei se vocês conhecem ele, o filho da puta Júnior. Fala pessoal, eu sou Ratatão, como as ruas me conhecem, filha da puta Júnior. Vim aqui só pra explicar o conceito Frankenstein, que é esse vídeo aqui. O conceito Frankenstein foi o nome que eu dei, que não fui eu, foi o cara lá deu, o Javali lá deu, eu não dei nada não. Lá ele, mil vezes. Hein? 12 criadores de conteúdo foram convidados e receberam um episódio para ter que ver, roteirizar e botar na edição todas as suas opiniões, ideias e criatividade. Cada episódio tem 2 historinhas e eles vão falar das 2 historinhas divididamente, né? Separadamente. Não sei porque eu usei a palavra divididamente. Não existe. Cada vídeo tem cerca de 3 a 7 minutos que foram juntados em um vídeo de mais de 1 hora pra vocês. Eu não sei quantas horas tem esse vídeo, mas eu acho que é muita. Eu acho que é muito. O vídeo vai estar dividido em episódios com o nome de cada criador, como você pode ver aqui embaixo, essa barra aqui estranha. Então você passar uma, você vê quem que tá no vídeo e qual episódio que é. Aí você pode ir pulando. E o arroba todo mundo tá na descrição aí, o arroba deles. Dá uma passada lá aqui, muito obrigado aí a todo mundo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou filha da puta Júnior, eu não sou o Koji, eu sou o filho da puta Júnior. Dá visualiza o canal de cada um e dá like lá nos vídeos dos caras lá e fala, os caras é foda, ele é foda. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like nesse vídeo também, né? Porque deu um trabalho, né, mútuo, porque trabalho pra todo mundo. Tô falando demais aqui, peço perdão, inclusive. Aí editar essa porra aqui não foi trabalhar não, tive que juntar tudo. Inclusive, tem uma dica pra você. Se você tá querendo editar seus próprios vídeos, mas não tá conseguindo entender os aplicativos atuais, ou até mesmo você tá querendo só materiaizinhos necessários pra melhorar a sua edição, ou você na real quer só otimizar um pouco do seu tempo, sabe? Eu apresento pra vocês o Filmora. Filmora é um aplicativo de edição que possui cerca de 24 recursos à base de IA pra te ajudar na sua ediçãozinha. Tanto criando músicas sem copyright pro fundo do seu vídeo, ou até mesmo criando imagens ou vídeos com prompt de comando. E além disso, o Filmora possui uma biblioteca enorme com músicas, figurinhas e efeitos e muito mais. Para te convencer a usar o Filmora, eu vou apresentar 4 dos 24 recursos com base em IA. O primeiro deles
é o áudio para vídeo. Essa ferramenta permite que você importe um áudio para o Filmora e ele vai gerar para você um vídeo com base naquele áudio. Para fazer isso, você escolhe o seu áudio do seu PC, seleciona o tipo de vídeo que vai ser gerado, espera um pouco e pronto, tá aí seu vídeo geradinho com IA e você pode editar também porque você tá na sua timeline, você pode mudar o que você não gostou e fazer outra coisa. Outro recurso também é a imagem para vídeo. Esse é um pouco parecido com o anterior, você pega uma imagem da sua escolha e transforma ela em um vídeo. Basta você importar sua imagem para o aplicativo, escrever no prompt o que você quer, espera um pouco e pronto. Tá aí também. Esse daqui é muito útil para você que tem preguiça de caçar música. O gerador de música com IA, como diz o nome, ele gera uma música com IA e sem copyright. Para fazer isso é muito mais simples do que os outros. É só você selecionar a opção ali, ó, músicas por IA, escolher o clima da música, o tema e o gênero dela e pronto, gerou. Tá aí, ó. Se você quiser algo mais simples ainda, tá com preguiça de clicar botão, você pode só caçar a Música Universal para Criadores, que é basicamente uma biblioteca imensa, com várias músicas geradas por IA, sem copyright para você pôr de fundo do seu vídeo. Clicou, arrastou, tá pronto. Pra finalizar, uma das coisas mais interessantes e muito útil, que vai salvar muito tempo pra você. Se você edita, você sabe que demora muito tempo mascarar qualquer coisa. Meu Deus, é muito chato. Ainda mais quando essa coisa é um vídeo. E pensando nisso, a Filmora criou essa ferramenta que facilita muito a vida de um editor de vídeo. Em poucos cliques você consegue destacar um objeto de uma imagem. Só ver os passo a passo aí em cima, né? Você seleciona o objeto que você quer, ele recorta e se for um vídeo você seleciona o começo e pronto, ele corta tudo. Tá todo o vídeo cortado agora, não tem nada mais atrás. Olha isso. Se você tá pensando em entrar nesse mundo de edição, eu recomendo bastante você começar com o Filmora. É muito simples o layout dele, é bem fácil de entender e é bem intuitivo a ferramenta que ele tem. O link vai estar na descrição para você testar esse aplicativo maravilhoso que facilita a minha vida em muitos aspectos, muito mais para edição de vídeo. O link vai estar na descrição ou no comentário fixado e vai lá conferir, cara. Tem teste grátis. Vamos lá. Fala galera, eu sou o Koji, acho que vocês me conhecem. O episódio que nós vamos analisar dessa vez é o primeiro da Sombra do Coragem e o Dr. Lequac, especialista em amnésia. Uma das histórias mais nem tanto cabulosas de Coragem com Covarde. O episódio, por mais que não seja tão memorável assim, ele tem uma levada até que divertida, com ambientação e nostalgia e baixa qualidade. Não sei o porquê HBO deixou os episódios desse jeito, mas tá horroroso de assistir isso aqui. Deixa tudo mais macabro ainda. Você fica até se suspeitando se o que você viu é real ou não. Ele começa com a morte de um homem rico, que era mau e muito rico. E com isso, aquela sombra se sentiu liberta para perambular por aquele pacato lugar, assustando todos os que passavam em sua frente, até mesmo crianças. E sorvetes. É de cair os buteados bolso. A sombra então segue seu rumo até a casa do Coragem, onde faz várias coisas medonhas. Que medo. Por mais que a sombra não faça nada além de assustar os caras de pau, ainda tem uma subtrama do Eustácio Resmungão batendo no Coragem e a Muriel batendo no Eustácio batendo no Coragem. Na verdade, é assim todo episódio. Sinistro. Se você observar direito, tudo tem sombra. Mas só uma se assusta. Tenebroso. A sombra ao decorrer do episódio mostra que não é tão nociva assim, mas em um certo momento acontece isso. Você percebeu? Vou pôr em câmera lenta e uma seta apontando também. Exatamente, a sombra estava fingindo estar matando a Muriel, só que na verdade ele estava só fingindo. A palavra fingir vem de quando você finge alguma coisa. E não é verdade. De tanto acender e apagar a luz da lanterna, a sombra começa a se agonizar de dor e começa a chorar. Ele diz também que não fez nenhum mal para a Muriel. Na verdade, a Muriel sumiu porque estava no banheiro e ele não estava fazendo nada demais, além de assustar. E com isso, o Coragem se apropria da comunidade de psicólogos e vira um psicólogo da sombra do mal, que na verdade é do bem. E o motivo por ela ser do mal é porque o dono dela era do mal. Então ela achava que tinha que fazer coisas do mal, mas ele não queria fazer coisas do mal. Ele na verdade queria ser uma estrela de dança. O cachorro, vendo isso, ajuda a sombra levando por espaço para ela dançar feliz, pois lá tem muita estrela. E ele quer ser uma estrela. O episódio acaba com todo mundo rindo. Que calafrios. Esse episódio foi bem não tocante e nem um pouco impactante.
que me deu vontade até de ir pro próximo. Esse episódio é mais um dos que dão calafrios de tão inofensível que são. E que, por sinal, esse aqui fala de um doutor especialista em amnésia, como estava escrito na intro, onde um dia o Eustácio fez merda de novo e acabou derrubando uma telha na cabeça da Muriel, fazendo ela ficar com amnésia. Assustador. O episódio se desenvolve no ladrão de casas Lequac, que se veste de doutor de amnésia após ser acionado pelo Coragem, The Dog of Fearless. Eu não sei se covarde em inglês é fearless. Ele chega na casa do Coragem com covarde e é recebido por Eustácio, onde não demora muito para desmaiar ele e deixar ele com amnésia também. E em seguida, invade a casa expulsando o cachorro maldito e começa a subtrair todos os bens da Muriel. E em seguida, ele pede pra Muriel falar onde tá as joias da família. E as táticas que ele usa para tirar a senha da Muriel são torturando ela de maneira bem inofensiva, com queijos fedidos, torta na cara e o pior de tudo, cosquinha. Mas o final de tudo não foi o Coragem que veio de forma heróica e salvou tudo. Na verdade foi a polícia. A polícia chega e prende o Dr. Lequac e todos terminam bem. O que vocês fariam nessa situação? Você acha que ele pode voltar? Você acha que o Dr. Lequac é um ser maligno das sombras? Deixa o like se você acredita no sobrenatural. Vamos pro próximo episódio, que não vai ser eu que tô falando, vai ser outro cara, mas vamos lá. Interrompemos este programa para levar até vocês o... Eu mesmo, o quê? Vocês acharam que era o Coragem, o cachorro burro? Cala a boca, burro. Tô me apresentando aqui. Onde que eu tava mesmo? Ah, é. Salve, pessoal. Tudo sereno? Muito prazer. Eu sou o Nick. Tenho um canal aí de desenho que fala sobre umas coisas aradas. Faço live de vez em quando, né? E no fim, é os guri do Grêmio. Mas eu não tô aqui, né, pra falar do Grêmio, infelizmente. E sim, desse cachorro aí que tá do outro lado da tela. É tu mesmo aí, paizão. Tá muito sereno, meu amigo Coragem, mas hoje a gente vai relembrar alguns momentos horríveis que tu passou. Mas relaxa, não é de graça não. Vai ser tudo pelo conteúdo, pai. Pra um Funny Moments, começando com o... Coragem encontra o pé grande. Nossa, a gente já começa com essa visão incrível, né? Desse lugar no meio do nada, famoso lugar nenhum, mas conhecido como Bagé, né? O lugar hipotético. Temos aqui o nosso mano Coragem bebendo um leitinho comicamente grande, que é algo do desenho, e é muito da hora. Tem literalmente muitos itens que é, tipo, estupidamente grande, tá ligado? Mas é aquilo, é tudo pela estética. Só que o Coragem, ele fica meio cabreiro, porque ele fica ouvindo uns ruídos bizarros do nada. E quando ele tenta bisoiar na janela para tentar ver o que é esse bicho, né, que tá resmungando e comendo comida do lixo, ele vê, tipo, o que é isso? É uma sombra? Que som é esse? E ele até tenta, né, explanar pros velhos aí, tipo, só que, pô, ele é um cachorro. Não tem o que ele fazer a não ser essa mímica aí. Mas pra variar, o careca simplesmente responde da forma mais serena. Tadinho do Coragem, velho. Toda vez ele é tirado pra merda por um careca, mano. Depois de anoitecer, né, o Coragem fica de zóio pra ver se consegue identificar o que é aquele negócio. Ô burro, calma aí, burro. Ô burro. Cachorro muito imbecil, velho. Mas ele tenta ver, né, quem que é esse mano que tá comendo lixo, até que ele consegue ver alguém roubando uma torta dele. Pois é, uma reação genuína se pá, mano. E além de medroso, né, o cara tenta tirar um X1 com ele e acaba saindo todo sujo, melado, cagado de torta. Mas quem que é esse mano? Será que é um amigo? Será que é o blusão? E não é não. Passa o dia e algo surge na TV, algo que chama a atenção do velho careca e do Coragem. Pé grande está aqui. Ouvi dizer que o museu de lugar nenhum está dando uma recompensa. Mas o prêmio dessa caçada ao pé grande é nada mais, nada menos que uma assinatura vitalícia do Seja Membros do Koji. Uau, uma assinatura vitalícia, que legal, que legal. É, Coragem, também não entendi a felicidade toda desse mano aí, né? Mas, seguindo, nosso herói dá uma investigada achando o pezão do mano. E como é todo tilt, ele já fica imaginando o pior cenário possível que... Bom, nesse aqui é meio bizarro, pra ser bem sincero. Mas antes de qualquer coisa, né, tem que fazer uma boquinha. Nem pode se preocupar, tem estômago vazio.
Mesmo com medo, Coragem tenta tirar um X1 com o mano pra não deixar a véia morrer, né? Só que começa com um desperdício de comida, cara. Tipo, sério, pra que jogar tudo isso fora? Se o senhor já teria comido tudo aí. É aquilo, né? Regra dos 5 minutos. Não pode desperdiçar. E depois da briga de comida virou uma dança, beleza. 2025, mano, tá se assustando com um cara peludo de vestido? Ah, aí é foda, né? E aparentemente não é só ele, porque tem a população inteira de Bagé que não tá curtindo o mano de vestido. Só que dessa vez, nessa história, tem um final feliz, em que o mano Pé Grande é salvo pela mãe dele, que tava bisoiando e procurando ele por aí. E no final, né, pra finalizar com chave de ouro, aquela lanchada do Coragem. Deixa o pé grande dentro de cada um de nós, não é? Ixi, meio lá ele, né? Mas tudo bem. Agora, eu queria a atenção de vocês por um momento, porque... Bem, o próximo episódio que eu vou mostrar pra vocês talvez seja o mais assustador de todos esses que vão ter. Ele pega um conceito tão temido, tão... Sabe, hashtag do mal maquiavélico, que, bom, até tive que avisar aqui vocês, né? De todos os temas, terror, body horror, 3D bizarro, o desse é simplesmente calvície, ou melhor, careca, né? Realmente, esse assunto é algo que mexe comigo. Eu tenho muito medo disso, vai que algum dia acontece comigo, né? Nah, eu não teria todo esse azar. Tanto é que aqui nem é calvície que chamam, o episódio em si ele se chama... Cabeça quente. Nesse aqui, nosso cupincha Coragem acompanha o Eustácio na busca dele por um tratamento capilar. Que ele meio que tava triste, né? Dando uma lida no jornal, vendo, caralho, sou calvo. Meu Deus, como eu sou careca. Opa, tratamento de graça? Meu número, hein? E juntos, eles vão numa jornada pra uma empresa que é totalmente nada suspeita, totalmente serena a empresa. Só que é meio paia, né? Porque, reavaliando aqui, o Eustácio é careca desde que ele era criança, mano. Tipo, ele tinha só esses fiapos na cabeça, tá ligado? Parecendo, sei lá, o Cebolinha, mano. Mas nesse laboratório diferenciado, ele vai ter que passar por certos desafios pra tentar tancar o tratamento. E não é pra qualquer um, tá? Pra vocês terem uma ideia, o mano tem que fazer um tratamento de choque, tem que passar por toda uma prova de resistência, tudo isso pra ganhar um tubo de ketchup. E enquanto tá rolando nessa prova de resistência do BBB, em paralelo, o Coragem foi dar um mijas, porque, né, necessidade, o cara é um cachorro no fim do dia. E lá ele descobre os efeitos negativos do veneno do cabelo, que basicamente... Cuidado, ao usar, não se aborreça, não se irrite, não se chateie, senão... Pois é, né, pai? Tem que ficar bem relaxado depois disso, né? Não, Coragem? Pera, Coragem. Tu tá num vaso sanitário? Isso é uma referência a Skibidi Toilet? Tá, eu mereci esse corte seco. Perdão, Coragem, perdão. Mano, parou aí, velho. Eu juro que eu não vou falar mais de Skibidi Toilet, cara. Só relaxa, respira. 1, 2. Olá, novo amigo. Meu nome é Amelie. As palavras que ouvem estão no meu pensamento, e Amelie é meu nome nesse momento. Na internet, eu sou criadora de conteúdo, desde vídeos até live streams, e eu sempre faço um pouco de tudo. O que eu vou te contar, e olha que eu vou contar até acabar, é sobre um episódio de Coragem, o Cão Covarde, com 2 histórias de arrepiar. No entanto, aqui eu paro de rimar, porque eu sei que se eu continuar, todos vão me odiar. O Demônio do Colchão. Nesse episódio, Muriel, a dona do Coragem, se sente insatisfeita com o colchão que ela tem e resolve ligar para um lugar para comprar um novo. A ligação toda é muito estranha, com a atendente respondendo coisas como "nós sabemos seu endereço, estávamos à sua espera". O Coragem, obviamente, já fica com o pé atrás e com medo desde o princípio. Mas mesmo assim, a entrega do colchão é feita na fazenda deles. E 2 bichinhos muito esquisitos foram responsáveis pela entrega do colchão. Depois de dormir nele, a Muriel então é possuída por um demônio, que transforma seu comportamento e a sua aparência também. O Coragem, desesperado para salvar sua dona, recorre ao melhor amigo do cão, o computador. Assim, ele descobre como realizar um exorcismo e com a ajuda do Eustácio, o marido da Muriel, eles tentam salvar a coitada. No fim, tudo dá certo e a entidade sai do corpo da Muriel, mas possui o Eustácio no lugar.
Só que aí eles prendem ele no colchão e mandam de volta pra empresa. E assim acaba o episódio. O episódio claramente referencia o filme O Exorcista, tendo cenas clássicas como a personagem virando o pescoço em 360, além da voz grossa e gutural que ela passa a ter, e as frases provocativas e com tom de insulto. Fred, esquisitão. Nesse episódio, Fred, o sobrinho da Muriel, vem visitar a fazenda. Ele é um homem estranho, com um comportamento inquietante e com um sorriso perturbador. O personagem parece narrar quase tudo na sua cabeça, sempre em formato de rimas e terminando elas dizendo que ele é cruel. Eustácio, desde o começo, se mostra contra a presença do Fred na casa e diz pra Coragem que ele é um barbeiro maluco com uma barbearia maluca, onde coisas malucas acontecem. Isso já é mais do que suficiente pra deixar o cãozinho tremendo de medo. Em certo momento, o Coragem fica preso no banheiro junto do Fred. Enquanto eles esperam o Eustácio resolver o problema, o barbeiro começa a contar sobre diversas histórias do seu passado, onde ele foi cruel. Em inglês, ao invés de usar a palavra cruel, ele diz naughty, que seria danadinho, sapeca ou malcriado. Só que na dublagem ficou como cruel mesmo, dando até um ar mais sombrio pro episódio. Em todas as histórias, o Fred mostra como a sua vontade de cortar os pelos e cabelos daqueles ao seu redor ultrapassa qualquer tipo de bom senso que ele possa ter, mesmo sabendo que não é algo bom de se fazer. Eventualmente, Coragem consegue ligar para o número presente na pulseira que o Fred usava, e não demora muito para funcionários de um lugar que parece ser um sanatório aparecerem e levarem ele embora. Nesse ponto, Coragem já não tem mais nenhum pelo, e ele termina sendo mais uma vítima do Fred esquisitão. Esse episódio é com toda certeza um dos mais bizarros e desconfortáveis de se assistir. Apesar de toda a trama se passar em volta da temática de um barbeiro maluco que corta cabelo de forma desenfreada, o tom do episódio é muito mais bizarro do que a gente esperaria vindo de um desenho animado e infantil. No fim, Coragem é um desenho que pode parecer bobo, mas se você analisar cada episódio com cuidado, você pode chegar a diversas conclusões. O episódio do colchão, por exemplo, pode ter muitas interpretações, desde uma crítica a propagandas enganosas vindas de empresas e a falsa promessa de um produto impecável e perfeito, que os consumidores simplesmente aceitam sem questionar de onde tudo aquilo vem, até a interpretação de algo que parece ser inofensivo e que você deixa entrar na sua casa, o que te traz um arrependimento mais tarde, porque aquilo se mostra como algo ruim e nocivo. Enquanto isso, o episódio do Fred esquisitão é sempre envolto de interpretações e teorias mais sombrias, muitas vezes se virando pro lado de crimes. De qualquer forma, uma coisa é certa. Apesar de parecer covarde, esse cão é muito mais corajoso do que muitas pessoas, porque se for pra proteger sua dona Muriel, ele sempre tenta colocar o seu medo de lado pra enfrentar qualquer adversidade que seja. Olá, meus caros amigos. Para quem não me conhece, eu sou o Scott, ou Scottonauta, e a convite do nosso querido Porcão Verde, estou aqui para revisarmos na verdade é um só, mas eles dividem em dois episódios de Coragem. Inclusive, ele me deu um dos episódios que eu tinha muitas lembranças, que é Os Irmãos Pato. Sim, são 2 patos alienígenas. Isso não é importante, por incrível que pareça. A questão é, simplesmente 2 patos alienígenas conseguem abduzir a Muriel e, acreditem se quiser, o velho maldito do Eustácio não percebe. Do nada, os patos alienígenas começam a controlar a Muriel com um capacete de comando e eu não tava entendendo merda nenhuma, mas... tá bom, é Coragem. Aí começa o enredo todo do episódio de Coragem. O cachorro lá falando... o velho rabugento praticando maus tratos. E a Muriel invadindo uma base militar com um caminhão. Coragem aleatoriamente começa a sair na porrada com os patos. Até que finalmente a gente entende o porquê que esses patos estão aqui, né? Eles querem soltar o irmão pato alienígena que tá preso na cozinha de uma base... Caralho, eu não consigo falar. Mano, olha o que tá acontecendo. Pode parecer maluquice o que eu vou falar, mas do nada começa uma briga entre os 2 velhos sendo controlado. Coragem tá controlando a Muriel com o capacete do alienígena. Os patos estão controlando o Eustácio com o capacete. E a luta termina empatada. Entendeu? Empata. Mas é isso mesmo que acontece. A luta empata e os capacetes param de funcionar. E de repente começa uma
puta DR. Os dois patos choram, o Coragem vira psicólogo. Inclusive, essa briga tem uma fala incrível. Pare de falar dos meus ovos! Enfim, nosso cachorro fica completamente comovido, resolve que vai ajudar eles, entra na cozinha do exército, resgata o irmão pato e tudo acaba bem. Todo mundo feliz, menos o velho desgraçado que o Coragem tacou um capacete nele e ficou dando ordens pra ele pelo resto da vida. O sonho do oprimido é virar o opressor, né? E a segunda parte do meu episódio, por incrível que pareça, é menos estranha que a primeira. Meu segundo episódio foi Shirley, a médium. Tudo começou com a Muriel dizendo que sentia falta do irmão do Eustácio, que ele morreu sem se acertar com o irmão, que o Eustácio é um desgraçado, maldito. Essa parte eu acrescentei, no caso ela não falou isso. Que o Eustácio só ficou puto porque ele não contou pra eles onde que ele enterrou o dinheiro dele. Porque obviamente esse velho é um miserável e ele não tá nem aí que o outro empacotou, ele quer a herança. E por algum motivo, o Coragem achou essa mala. Pra variar, esse cachorro nóia resolve olhar dentro da fechadura da mala e vê o, sei lá que inferno, ele vê o capeta, ele vê alguma coisa que ele fica... igual todo o episódio de Coragem. E coincidentemente, na TV tá passando o comercial de uma médium que promete falar, olha como é incrível o destino. Ela fala, ai, teu irmão velho maldito empacotou e você quer saber onde tá o dinheiro? O destino é uma maravilha, né? E a Muriel, safada por algum motivo, quer de qualquer jeito falar com o irmão morto do Eustácio. Por mim, tudo bem. Eu não ligo pro Eustácio. Tudo de ruim pra ele é ótimo. A médium chega, fica enrolando, falando, ó, não pode usar isso aí pra dinheiro, hein? E o Eustácio lá, pode deixar. Quando fazem contato com o irmão do Eustácio, ele fica xingando o Eustácio, igual todo mundo, nesse mundo inteiro, e fala, gente, enterra essa caixa aí. Ele fala, foda-se, e abre a caixa, olha só. E adivinhem só? O anticristo obviamente saiu da casa, né? Você esperava o quê? Muito dinheiro. Coragem, pra variar, tenta salvar os donos, vai lá, chega na médium, fala, médium, e fecha a caixa. Tudo resolvido, clima de paz em lugar nenhum. Porém, o maldito do velho Eustácio abre a porra da caixa de novo. E aí ele fica preso lá dentro. E aí, foda-se, ninguém liga mais pra ele. Esse velho é uma desgraça. Esse desenho é uma desgraça porque me lembrou desse velho e eu tinha esquecido dele, a minha vida tava melhor. E agora, o velho tá preso lá pra sempre porque não dá pra abrir a maleta sem a chave. Né? Que Coragem fez parte dos nossos corações, e isso ninguém pode negar. Oi, eu sou Yome, e hoje a gente tá aqui pra ver 2 episódios de Coragem, o Cão Covarde, A Maldição do Rei Ramsés. Começamos com Coragem cavando perto do poço da fazenda, e encontrando uma pedra com rabiscos estranhos. Ele imediatamente leva até seus donos. Muriel se impressiona com o objeto e leva até Eustácio. Ranzinza do jeito que é, Eustácio finge analisar a pedra e a joga pra fora de casa gritando, Lixo! Do rei lixão da dinastia do lixo! Cachorro idiota! Ainda irritado e repreendendo o pobre Coragem, Eustácio liga a TV e se depara com um noticiário sobre a pedra de $1 milhão roubada do túmulo do rei Ramsés, a mesma que ele havia jogado pela janela segundos atrás. Surpreso, Eustácio corre para fora de casa e pega a pedra, comemorando que estava rico. Muriel tenta convencer ele de que a pedra foi roubada e que eles deveriam devolver. Ao contrário da esposa, Eustácio vê uma grande oportunidade de ficar rico e permanece com a pedra, se tornando obcecado. Mas como aquela pedra foi parar ali? No começo do episódio aparece uma cena de perseguição, onde mostra 2 ladrões, felinos, tentando fugir da polícia com a pedra no seu carro. Vendo que a situação não estava nada favorável, um deles resolve enterrar a peça em um poço ali perto. Poço esse que era da fazenda de Coragem. Ao voltarem para o carro, no momento em que eles estavam indo embora, uma neblina densa toma conta de sua visão, revelando um ser que gritava: Devolvam a pedra ou vão sofrer minha maldição! Maldição? Pobres gatinhos, não sabiam o destino terrível que eles iam ter. Mas isso seria spoiler demais. Vamos voltar um pouco para a fazenda do Coragem. Graças ao Eustácio, que ligou pra televisão e resolveu publicar em todas as mídias de lugar nenhum. Sim, lugar nenhum é onde eles moram. Não demorou muito para que alguém batesse na porta deles. E esse alguém foi o Professor Fitch. Eu não sei falar o nome dele. Eu pesquisei um pouco sobre o professor e o que eu descobri é que ele aparece em mais episódios, porém é em outras temporadas. Mas ele se torna um personagem bem mais presente e marcante. Eustácio não confia nada no Professor Fitch, ainda mais que a sua oferta era uma bolsa esportiva. Isso o irritou ainda mais. Assim que expulsaram o professor de casa, Eustácio ficou mais maluco do que imaginava, pensando em coisas que ele iria comprar, que ele iria ganhar. Teve até uma cena bonitinha dele
falando pra Muriel que eles finalmente iam ter 2 cadeiras de balanço pra varanda. Eu achei muito fofo. Ele só não imaginava que teria uma segunda visita, e essa não seria boa. Assim como os felinos, Eustácio, Coragem e Muriel não tiveram sorte e receberam a visita do rei Ramsés, que também gritou: devolva a pedra, ou sofrerão a maldição. Claro que Eustácio não confiou nada, porque na cabeça dele era o professor Fritz de rei Ramsés, tentando assustar eles, pegar uma peça ou até mesmo roubar a pedra. Ele tava bem obcecado. O rei então conta que tem 3 pragas que ele irá lançar caso não devolvam a pedra. E coincidentemente, fora a imagem dele que tinha sumido, eu esqueci de pontuar essa parte, que ela sumiu quando o Eustácio resolveu ficar com a pedra, existiam 3 figuras na pedra ainda. Uma água, tipo ondinhas, um toca-discos e grilos. E eu tô com muito medo desse, porque eu não gosto de grilos. Eu tenho medo, tenho pavor. Cansado de esperar que Eustácio tomasse alguma atitude, o rei Ramsés resolveu tacar sua primeira praga, inundando a casa deles. Por sorte, o pequeno cãozinho sabia onde ficava um ralo na casa. Bom, ele tirou o ralo da casa e conseguiu tirar a maldição também. A casa não ficou inundada, porém os móveis... Ai. Frustrado e vendo que não deu certo, ele resolve mandar a sua segunda praga, que é basicamente uma música falando do próprio rei Ramsés. Coragem logo encontra o toca-discos fora de casa. Tava uma música insuportável, eu quase não consegui aguentar no episódio, mas tudo bem. Ele consegue desligar o disco e assim acaba a segunda praga. Na terceira praga, essa aí eu teria medo, eu já teria entregado, jogado essa pedra pra longe, meu Deus do céu. Um enxame de gafanhotos foi o que levou os 2 ladrões lá no início. Eu não queria contar pra vocês pra não dar spoiler, mas basicamente o enxame de gafanhotos, nuvem, não sei falar, rodeou o carro dos ladrões e sumiu com eles. E era o que estava acontecendo agora com a casa da Muriel, Eustácio e Coragem. Ela estava se desfazendo aos poucos. Assustado, Eustácio finalmente se rende e joga a pedra pra fora, falando: tá bom, pode ficar com a pedra. Porém, quando a nuvem se cessa, Eustácio volta atrás na ideia, corre pra fora de casa e pega a pedra, zombando do rei Ramsés por não ter mais balas pra gastar. Eustácio só não contava que o enxame de gafanhotos ainda podia voltar. O final acaba com a pedra sendo devolvida ao túmulo de onde foi roubada. Porém, uma nova praga surge, um velho ranzinza que grita: para o predominador, eu preparei algo diferente. É mais um resumo do que uma análise em si, porque foi sem dúvidas um episódio muito traumatizante. Mas basicamente o Eustácio cria um fungo no pé, e esse fungo vai crescendo aos poucos, e se alimentando, não sei do que, mas ele vai crescendo, até que ele engole o Eustácio e cria vida própria. E se torna o fungo gangster com mais 4 comparsas. Esse episódio é muito estranho. A única coisa que eu acho engraçado desse episódio é o fato do Mindinho ser todo bobinho no final. E, tipo, sempre que alguém fala alguma coisa da gangue dele, ele repete, só que bem depois. Enfim, é a única parte engraçadinha do episódio, porque durante todo o episódio, o fungo se aproveita do Coragem gostar muito da Muriel e faz ela de refém, e começa a pedir pra ele assaltar bancos, bater em pessoas e por aí vai. No final, o Coragem não aguenta mais. Ele chega num nível de sanidade baixa, ele só quer acabar logo com isso. Ele vai até o seu computador e descobre que pra parar o fungo, ele precisa de saliva de cachorro. Sim, foi o episódio mais curto da minha vida, porém foi o episódio mais traumático da minha vida. Depois de lamber os fungos, o Eustácio parece que volta ao normal, o pé dele também, porém o Coragem tá muito traumatizado. Então ele vai lá escovar os dentinhos dele. E o episódio acaba com a voz do gangster-chefe na língua dele. Sim, o episódio acaba com o Coragem com fungo na língua. Ai, esse episódio é nojento. Eu não sei nem o que sentir. Eu espero que vocês tenham gostado. É a minha primeira vez fazendo isso. E é isso. Tchau, tchau. Olá a todos, eu me chamo Daishikawa do canal Triângulo Safado e sou conhecido por fazer vídeos de coisas bizarras na internet. Ser chamado para esse vídeo foi uma surpresa, principalmente por ser algo relacionado a Coragem, o Cão Covarde. Eu não assistia muito esse desenho na infância, simplesmente por julgar o livro pela capa e achar que era algo totalmente infantil. Meu bagulho era assistir anime e me achar Ed pra caralho por isso. Eu não sabia que assistindo esse episódio eu descobriria uma das minhas grandes paixões, porque puta que pariu, que desenho bom. Hoje eu falarei do episódio 6, o Corcunda de Lugar Nenhum e os deuses estão virando patos. Ou então, os deuses devem estar virando gansos.
O Corcunda de Lugar Nenhum já começa diferenciado, pois o Coragem não tá lidando com um antagonista ou capeta bizarro. Na verdade, ele tá lidando com um amigo. O Corcunda é essa figura esquisita e desengonçada, que constantemente é rejeitada por todos da cidade. Se é que eu posso chamar esse lugar de cidade. Todo mundo se recusa a dar abrigo pra ele no meio de uma tempestade. É uma situação extremamente triste, porém é algo real. Não dá pra olhar e dizer, poxa, no meu caso eu colocaria ele pra dentro. Amigo, se é até conhecido tu evita de colocar pra dentro de casa, imagina um humano que aparece no meio da noite em uma tempestade. Tudo muda quando o Corcunda chega na casa do Coragem e é recebido pelo Gold Eustáquio. Pelo amor de Deus, como um personagem tão desgraçado consegue ser tão engraçado ao mesmo tempo? Enfim, isso não anula o fato de que ele é um merda, e claro, sendo o bundão que ele é, diz que o Corcunda não pode entrar. Ele manda o Coragem buscar a capa de chuva dele que tá no celeiro, e chegando lá, o doguinho encontra o Corcunda tocando seus sinos. Eu acho interessante que o Coragem não sente medo aqui, ele sente empatia por aquela pessoa desde o começo, talvez por ele também ser tratado daquela forma todos os dias. Ambos começam a se divertir juntos, tendo um dos momentos mais fofos que eu já vi. Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu só conseguia sorrir pra tela. É uma cena simples e bonitinha, mas que carrega um significado absurdo. O clássico não julgar o livro pela capa, e apesar da capa ser essa aqui, ela ainda tem o direito de ter um momento feliz como esse. Amanhã chega e Coragem leva seu novo amigo pra casa. A Muriel fica feliz como sempre, ela tem essa vibe de vovó carinhosa o tempo inteiro. E sendo um menino de vó, sim, eu fui criado pela vovó, eu tenho memórias aconchegantes desse desenho, mesmo tendo assistido pouco. O Gold entra em cena mais uma vez. E como sempre, ele tenta ao máximo humilhar o Corcunda, que literalmente começa a mogar o Eustáquio, falando a mesma coisa o tempo todo. Careca. A Muriel meio que expulsa o Eustáquio de casa e os dois novos amigos vão brincar. A noite então cai e com ela vem a chuva. O Eustáquio, que não sabe fazer nada, fica gritando pra Muriel pedindo comida e descobre que na verdade ela tá do lado de fora vigiando o Coragem brincar com o Corcunda. O detalhe é que o mesmo tava usando a capa de chuva do Eustáquio. E aqui começa a parte mais tensa do episódio. Até a música muda do nada e você fica com medo de uma merda muito violenta acontecer aqui. O Eustáquio sobe no telhado pra expulsar o Corcunda de casa, vê ele usando a capa de chuva, foi a gota d'água e, claro, o velho Gaga culpa o Coragem, chegando ao ponto de assustar ele e ficar rindo enquanto o pobre do cachorro luta pra não cair lá de cima. Nesse momento, o Corcunda intervém. Ele pergunta o que o Coragem tinha feito pra ser tratado daquele jeito. Ele diz que tudo na vida tem volta e pergunta, você quer ver o que realmente é feio? Só pra puxar uma máscara do Eustáquio e assustar o mesmo. O Eustáquio cai do celeiro, mas nada de grave acontece com ele por ser um desenho infantil. Depois disso, acontece uma despedida calorosa do Corcunda, que segue seu caminho dizendo que espera um dia encontrar pessoas tão gentis como Coragem e Muriel na sua jornada. Logo depois do episódio mais pedrada que nós tivemos, vem Os Deuses Devem Estar Virando Gansos, que não é um episódio ruim, mas ele é extremamente meme. Parecia que eu tava assistindo um episódio de apenas um show. Basicamente vemos um ganso safado com síndrome de Zeus que simplesmente se apaixona pela Muriel. Mano, eu simplesmente não tenho palavras pra isso. O nome do episódio deveria ser Os Deuses Estão Ovulando, porque puta que pariu, pensa num bicho tarado. O Coragem, que não é besta nem nada, tenta ao máximo evitar que esse Johnny Bravo animalesco aqui tente levar sua dona pro céu. Ah, Dashikawa, mas isso não é trabalho do Eustáquio? Na verdade sim, é trabalho desse porra, mas ele tá muito ocupado arrumando o carro dele, que inclusive tá com a buzina quebrada. Guardem esse detalhe na mente. A Muriel entende que o ganso tem segundas intenções e recusa ele. Ela ainda ama o carequinha dela. O maldito do ganso tenta de tudo, mas ele não consegue, principalmente porque o Coragem tava fazendo um ótimo trabalho. Então a última opção que esse maldito tem é simplesmente sequestrar a véia. O Coragem, desesperado, usa a buzina do carro pra avisar o Eustáquio e mais uma vez quase mata o cara. Mano, eu adoro que o Coragem quase sempre mata o Eustáquio, então tipo, tá bem equilibrada a situação. O Coragem sofre bullying e depois quase mata o véi. Tá ótimo, tá perfeito. Quem ouve o som, na verdade, é o ganso. E pasmem, ele se apaixona pelo som da buzina, que parece o som de um ganso, e começa a ver o carro como seu verdadeiro amor. Ele então larga Muriel e leva o carro para os reinos celestiais, onde ambos se casam e tem seu final feliz. Esse episódio pra mim é 9/10. Faltou apenas uma coisinha pra ele ficar realmente bom. Pera, eu lembrei que o Eustáquio começa a chorar pois perdeu o carro dele pra outro cara, sendo que ele não tava nem aí se a Muriel seria levada ou não pelo ganso. Isso daqui eu chamo de cinema.
E aí pessoal, eu sou o Intro, eu tô na internet faz um tempinho aí já, eu fazia vídeo de Valorant, depois eu editei por um tempo pro Chacoringa, e agora eu tenho meu canal de games aí, chamado Introvertido, onde eu posto conteúdo geralmente de Minecraft, mas eu também quero começar a fazer de outros jogos aí. O Koji me chamou aqui pra falar do episódio 7 de Coragem, um desenho que me traumatizou quando eu era menor, mas que também é muito engraçado. E a gente tem aqui as historinhas A Rainha da Poça Negra e o Todo Mundo Quer Dirigir. Vamos começar pela... A Rainha da Poça Negra. Esse episódio começa tranquilo, né, como todos os outros, com o Eustácio sendo um babaca, assustando Coragem e fazendo ele correr pra fora de casa. E lá ele se olha em uma poça nem um pouco suspeita, né, com todo esse deserto em volta, e ele se assusta quando ele vê uma gótica peituda no reflexo. Aí ele chama cuidadosamente a Muriel pra olhar pra poça, e eu achei incrível que a resposta dela quando ela não enxerga nada é... Deve ter sido um peixe. Ah, deve ter sido um peixe. Um peixe. Um peixe. Nesse negócio. Depois disso, essa mulher aí, a rainha da poça, fica tentando seduzir o Eustácio, jogando água na cara dele. Ela até aparece na banheira dele só pra jogar um baldão na cara dele. E eu tenho que falar, a trilha sonora de quando essa mulher aparece, ela é bizarra mesmo. Mesmo com uns negócios engraçados acontecendo na tela, sempre fica um pouco de medinho, assim, uma sensação ruim, assim, quando começa essa trilha sonora. Não tô falando que é uma coisa ruim, isso é muito legal. De noite, a mulher aparece no quarto deles, o Coragem dá um dos seus famosos gritos. E obviamente não acorda nenhum dos dois velhos que cuida dele. E a mulher acaba sequestrando o Eustácio. E o Coragem fica tão embasbacado da que ele acabou de ver, que ele fica parado olhando ali até amanhecer. E a Muriel acha que ele fugiu e fica automaticamente na maior depressão, velho. Tipo, tadinha, mano, dá dó. Aí o nosso Gold, né, o Coragem, vai pra poça salvar o Eustácio. E eu gostei muito como o mundo de dentro da poça parece um aquário com literalmente essas estatuazinhas aí que colocam pra deixar as coisas mais interessantes pros peixes. Eventualmente ele vê a rainha fazendo um ritual bizarro pra comer o Eustácio, devorar ele, no sentido literal mesmo, mas o melhor de todos os tempos aí, né, dá uma aula de drible nessa maldita e vai fugir. Mas a poça começa a secar e a saída dele começa a fechar. Mas ele enxerga uma outra poça e foge por essa, que depois é revelado que é uma poça gerada pelas lágrimas da Muriel de tanto chorar. Isso é meio triste, velho. Mas ele sai da poça e seca ela com um secador de cabelo. E a Muriel fica, obviamente, muito feliz, dá um salve aí pra mostrar como ela ama o Eustácio. E depois tem uma cena extra aí do Coragem tomando banho e a rainha aparecendo versão cachorro pra tentar seduzir o Coragem. E ele fica olhando pra tela com uma cara de tipo, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Tipo, em geral, sendo sincero, eu achei um episódio normal até. Não dá tanto medo quanto uns aí que me traumatizaram. E ele é engraçado o suficiente pra poder distrair. Diferente do Todo Mundo Quer Dirigir. Nesse aqui, um cara que claramente não é um zumbi, chamado Benton Tarantella, bate na porta do Coragem falando que ele é um diretor independente de filmes. E se você é lerdinho como eu, sim, Benton Tarantella é uma referência ao Quentin Tarantino, que fez uns filmezinhos aí, mais ou menos, tipo Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Django, sabe esses filmes que ninguém conhece? E ele quer usar o porão da Muriel e do Eustácio pra gravar um filme. A Muriel é óbvio que quer e aceita direto, e o Eustácio só aceita porque o Benton falou que vai dar muito dinheiro. Eu quero falar que eu achei muito bom a imitação do covarde zumbi, me pegou bem desprevenido, eu achei incrível. O nome do filme que o Benton quer fazer se chama Os Zumbis Embaixo da Fazenda. Tá, mas por que esse zumbi quer fazer esse filme? Bom, o Benton Tarantella aí, na verdade, é um assassino que morreu faz um tempo já. Ele atrai as vítimas dele falando que ele é um diretor famoso e depois mata elas. E como isso é bem bizarro, eu já vou falar de novo, a trilha sonora contínua e bizarra desse episódio sempre deixa um tom gostosinho assim de medo no episódio inteiro. E quando eventualmente o Eustácio e a Muriel são enganados pelo zumbi e trancam o covarde no sótão da casa porque ele tava atrapalhando, o Coragem pesquisa o nome do zumbi e descobre que ele, junto com o parceiro Errol von Vulkenheim, já mataram 12 pessoas quando eram vivos. Curiosidade, o Errol von Vulkenheim aí provavelmente é uma paródia do diretor austríaco Erich von Stroheim, segundo a Wiki, mas eu nunca ouvi falar desse cara. Basicamente, o Benton quer gravar no porão da Muriel pra reviver o parceiro de crime dele que foi enterrado embaixo da casa da Muriel. É aquele caso de tipo, essa construção é mal assombrada porque foi construída em cima de um cemitério indígena, ou algo assim que tem nesses filmes clássicos de terror. Só que no caso, a casa do Coragem foi construída em cima de uma única lápide de um assassino, aparentemente. E o jeito que o Coragem descobre isso pelo PC é muito engraçado. Está morto e foi enterrado no cemitério. Ótimo! Onde esta casa foi construída?
Coragem foge pelo encanamento da casa, ele lê o roteiro do filme do Tarantella aí, e é óbvio que tá escrito no roteiro devorar os velhinhos enquanto você grava, é claro, né? Eventualmente o Benton traz de volta o amigo dele e é bem bizarro, o bicho é bem feio, mas o Coragem reescreveu o roteiro, dizendo pros zumbis entrarem na lápide juntos, enquanto o Coragem enterra ela pra eles nunca mais voltarem. E enquanto eles estão entrando no buraco, eles ficam tipo, já que tá no script, né? E o amigo do Benton fala, nossa, você sempre foi horrível em fazer roteiro, mas eles só aceitam, é incrível. Eu acho esse episódio realmente bem engraçado. Em resumo, eu acho que esse do Todo Mundo Quer Dirigir bem mais da hora do que o da Poça Negra. O legal é que as duas histórias têm temas diferentes em relação à comédia, assim. Com o primeiro sendo mais corre e bate, sabe? Que nem o Tom e Jerry. E o segundo tendo uma premissa e uma situação mais engraçada em geral. É legal como eles balancearam isso, fazendo um episódio ser mais infantilzinho, assim, e o outro episódio mais traumático mesmo pras crianças que não iam entender o que tá acontecendo, enquanto o público mais jovem, ou até os próprios pais das crianças conseguem aproveitar mais o episódio. Por isso que Coragem é incrível. Oi, eu sou o Flop. Nossa, fazia muito tempo que eu não via Coragem com Covarde. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. E bom, hoje o Codizão me chamou pra fazer uma review do episódio 8 do desenho. E eu acho que nesse ponto do vídeo ele já deve ter explicado, ou vocês devem saber, que todo episódio tem duas historinhas. E vamos lá pra primeira do meu episódio. O nome desse episódio é o Boneco de Neve. Bom, o episódio já começa meio que nessa região ártica e com o Eustácio já reclamando que queria ir pra praia. E aí tá geral com frio ali e a Muriel fala que quer fazer uma sopinha quente, mas tá sem lenha e o Coragem vai ter que ir sozinho buscar. Daí ele tá indo e ele vê esse boneco de neve bizarro e arranca o braço dele, fazendo o boneco ficar meio puto. Só que aí ele devolve o braço pro boneco e vai correndo pra casa. E aí quando perguntam onde tá a lenha, ele faz isso. Sei lá, esse cachorro. Daí os caboclos vão comer e a sopa virou gelo. E depois de uma cena comicamente longa do Coragem tentando se desprender do gelo, o boneco de neve aparece e dá uma risada bizarra. Daí o Eustácio fala que se o Coragem não catar lenha, ele vai ter que dormir com os pinguins. Daí a gente vai pra essa Ixi, isso aqui é uma referência ao filme Ghostbusters de 1984. Enfim, na busca irada do Coragem por lenha, ele acaba entrando no que parece ser a casa do boneco de... Que porra foi essa? Daí ele acaba encontrando o bonecão querendo derreter a Muriel e o Eustácio pra continuar gelado, não sei, não entendi o que ele quis dizer aqui. E aí é aquele clássico, né? O Eustácio sai de quartão do iglu e o boneco sequestra eles. Um clássico desse desenho. Daí o Coragem pega um trenó e vai atrás dos doninhos dele, inclusive fun fact irado, mas o Coragem é dublado pelo José Leonardo, que dubla tanto Light de Death Note quanto o Anakin Skywalker. Clóvis, não! Larga ela! Mas enfim, o Coragem vai lá salvar a mamãe e painho. É o menino de papai! E o vulgo cachorro idiota, depois de várias trapalhadas, lambe a nojeira de gelo, depois de ser chamado de cachorro idiota, consegue sair correndo com a rapaziada. E daí o Homem de Neve vai correndo atrás deles e digamos que é chapuletado pela genialidade burra do Coragem. Quem é o cachorro idiota agora, motherfucker? Daí o Eustácio vira água. E eu acho que a mensagem desse episódio foi mostrar que o aquecimento global é algo que existe. Não sei, só sei que esse boneco de neve tem um design horroroso. Próximo episódio. Essa história começa com o Coragem achando um ovo no meio do nada e falando que vai dar pra ele um lar acolhedor. Daí é óbvio que a primeira pessoa que ele encontra é o Eustácio, que já pega o ovo pra papocar no bucho, mas na hora que ele quebra pra fritar, sai esse pato feio de dentro. E aí esse patinho acha que o Eustácio é a mamãe dele e fica cuidando do véi. Daí tem essa fita de que o pato por algum motivo é muito ciumento com o Eustácio, e aí se alguém chegar perto ele fica muito puto. Daí ele bate no Coragem, tenta matar a Muriel e é assim que o episódio segue daqui pra frente. Daí é engraçado porque sempre que o Coragem tenta inverter a situação e botar o pato como errado, ele acaba saindo como errado e ele inclusive é até expulso de casa. E aí nessa pira de tentar acabar com o pato, o Coragem vê ele chapuletando cimento na banheira da Muriel. Vai se fuder esse desenho. Daí rola algumas merda, o pato incrimina o Coragem de novo e fica babando as bolas velhas do Eustácio enquanto ele tenta
matar a Muriel de novo. Daí o Coragem fica salvando ela, tem até essa cena onde ele salva ela de levar uma bigornada no pote. E meio que enquanto o Eustácio tá lá só resenhando com a vida boa que o Pato tá dando pra ele, o Pato tá querendo jogar a Muriel na lua. Daí o Pato Cabaço se prende no foguete, o Coragem consegue salvar a Muriel e o Pato fica chamando a mamãe Eustácio dele. Só que aí quando o Eustácio vai salvar o Pato, ele acaba ficando preso no foguete também e os dois vão pra lua. E no fim eu acho que essa é uma linda história sobre um filhinho que ama muito a sua mamãe. Sei lá, esse Pato é bizarro. Assim, eu gostei muito que as duas histórias desse episódio não tem nada a ver uma com a outra. E eu acho que eu diria que a minha favorita foi a do Pato. Assim, eu não liguei tanto pro Boneco de Neve, mas do Pato eu achei genuinamente engraçado esse episódio. Porque o Pato é só estranho e fala estranho. E eu achei isso engraçado. Mas acho que é isso. Tamo junto, Cogizão, por chamar eu pro vídeo. Coragem é irado e assiste aí. Quem tá vendo o vídeo, assiste o desenho todo. É da hora. E aí, rapaziada, eu sou Edal e bem, eu faço modelos 3D, eu faço comissões de modelos 3D e eu tenho um canal de modelos 3D. Então, se você quiser conferir as coisas que eu faço, é só ir aí nos coisas e é isso. E bem, hoje a gente vai falar do episódio 9 de Coragem, que é dividido em duas partes. A primeira parte sendo uma noite no motel Katz e a segunda sendo ensopado de vovó. E bem, é assim que vai ser. Primeiro eu vou falar como que foi a história da primeira parte e depois fazer a review da primeira parte. É a mesma coisa com a segunda, mesmo a segunda parte não tendo muita coisa pra falar. O episódio é bem raso, é bem simples a segunda parte. Então tá, fiquem aí com o vídeo e valeu aí, gente. Uou! Bem, o episódio começa com Coragem, Muriel e Eustácio indo pro motel, porque eles estavam de férias. E aí o atendente desse motel era o Katz, o gato. Que todo mundo da fanbase de Coragem paga pau pra ele por algum motivo e eu não faço ideia. Então ele diz que não é permitido cachorros no motel, assim fazendo o coitado do Coragem ter que passar a noite lá fora, preso na coleira. E ainda sofreu psicologicamente pelo Eustácio. Tadinho. Então, logo em seguida os dois entraram no motel pra passar a noite. O velho do Eustácio deita na cama e apaga pelo episódio inteiro. E a Muriel vai tomar um banho. Só que, obviamente, algo bizarro ia acontecer, né? Coragem. Então mostra o Katz fazendo um plano bizonho envolvendo aranhas bizarramente grandes. E aí tem a cena da Muriel ficando totalmente pelada. Depois dessa cena, o Katz começa o plano dele jogando aranha na Muriel e no Coragem, assim fazendo eles lutarem pelas próprias vidas. Bem, o Coragem facilmente consegue escapar da coleira e foge da aranha, assim escutando os gritos da Muriel, que tava sofrendo um monte por causa da aranha na banheira, e situação bizonha. Então, novamente, né, o Coragem facilmente consegue entrar no quarto deles e tenta de todos, literalmente todos os jeitos, acordar o Eustácio pra, né, conseguir ajudar ele, mas esse velho praticamente morto não acorda de jeito nenhum. Quando ele sai por 1 minuto pra ver como a Muriel tá e volta pra ver o Eustácio, ele foi simplesmente raptado, fazendo ele enlouquecer e pedir ajuda pro Katz, já que ele é o dono do motel. Só que chegando na recepção ele não acha ninguém, só uma porta restrita, e quando ele abre a porta vê a aranha prestes a devorar o Eustácio. E ele só bate um pedaço de pau na aranha. Tipo, você não podia fazer a mesma coisa com a Muriel pra salvar ela. Mas tá, continuando o episódio, quando ele tava prestes a fugir com o Eustácio, o Katz aparece e tenta impedir a fuga deles. Só que o Coragem só taca o Eustácio nele e foge pra parte de baixo do hotel. E lá, depois de muita perseguição, o Coragem fica encurralado. Aí o Katz pega uma faca e ele não faz isso. Na verdade, ele só fala que dá pra fazer um esporte antes de morrer. E os dois ficam batendo a bolinha na parede. Talvez o Katz não seja um vilão tão épico assim. Enquanto isso, a Muriel consegue derrotar a aranha que tava nela e se arruma toda pra ir salvar o Coragem, que tava praticamente perdendo pro Katz. Quando ele tá prestes a matar o Coragem, a Muriel aparece e bate na cabeça dele. E ele é derrotado. Eba, acabou o episódio. Todo mundo no carro. É isso. E bem, pra primeira parte do episódio eu achei legal, até. Eu esperava bem mais do Katz, tipo, ele ficou sumido quase o episódio todo. O plano dele era soltar aranha nos caras
e só. E aí quando ele teve a oportunidade de ganhar, ele vem com a ideia de jogar bola na parede. Eu não entendi, eu só não entendi, mas é um episódio ok, é legal até. Eu daria de 5 estrelas, eu daria uma 3, daria uma 3,5 é bom. E bem, a segunda parte do episódio começa com uma raposa querendo fazer um ensopado de vovó, porque sim. Depois mostra a Moriel e o Coragem num lugar menos Coragem do mundo, porque, sei lá, é tipo wallpaper Windows isso daqui, tem nada a ver. E aí a raposa acha a Moriel e fica o episódio inteiro tentando capturar ela pra fazer ensopado. E aí basicamente é aqueles episódios que o Tom e o Jerry ficam tentando pegar o ratinho cinza lá. O Tom quer cozinhar o rato cinza e o Jerry quer salvar o rato cinza. É basicamente isso, aqui o Coragem é o Jerry e a raposa é o Tom. E a Moriel é o rato cinza. E aí no final a raposa morre, vira um ensopado de raposa e a Moriel provavelmente comeu o cadáver dessa raposa. E é isso, o segundo episódio. Segunda parte, na verdade, do episódio 9. E bem, pra esse episódio eu daria tipo uma nota 2.9, quase 3, porque ele é divertido, ele é tipo Tom e Jerry, como eu disse, e outros desenhos que é só os bichos se batendo estupidamente. Mas se for botar nos parâmetros assim de Coragem, o que os outros episódios de Coragem sei lá, esse acho que acaba ficando um pouco pra trás na premissa Coragem. Mas eu gosto de desenho desse jeito, então pra mim é um bom episódio ainda. Então, 9. Então aí, 2.9, muito épico. E foi esse episódio 9, valeu aí rapaziada. E aí galera, Koji aqui, e só interrompendo o vídeo aqui um pouquinho só pra dar parabéns pra Edal, porque a parte dela ficou tipo mega boa. Então, Olá, querido espectador do Koji. Eu não sei o que você tá fazendo aqui, mas eu decidi invadir esse restaurante abandonado na busca por uma inspiração pro meu próximo vídeo de terror. E que momento bom você chegou. Eu tô fazendo um churrasquinho de rato, mas já que estamos aqui, deixa eu te contar sobre o episódio 10 de Coragem, o Cão Covarde. Já que eu já tô em um restaurante, que tal eu começar com um hambúrguer com personalidade? O episódio começa com Moriel doente e, por conta disso, Eustácio vai comer em um restaurante. Coragem acaba indo com ele e dá pra ver o desconforto do cachorro. O próprio ambiente começa a pesar em cima dele e ele chega até a falar que tem algo estranho acontecendo, mas essa intuição toma forma assim que o cozinheiro aparece, esse porcão sorridente. O outro cliente que está lá pede pra ir no que parece ser o banheiro e um tempo depois, Coragem recebe um hambúrguer com o formato do rosto dele. Canibalismo em uma mídia infantil. Quer dizer, ele é um porco, eu não sei se isso vai contar, mas o Eustácio conta. Eu quis apontar tudo isso porque, por padrão, Coragem é incrivelmente cauteloso e preocupado, fora que ele lida com várias coisas horripilantes no dia a dia. Quase peguei. Isso faz ele se tornar extremamente paranoico, que é exatamente o ponto principal desse episódio e o motivo do porquê eu gosto tanto dele. Não tá rolando canibalismo. O porco Hannibal não está cozinhando pessoas, mas sim fazendo estátuas de carne usando elas como molde. Tanto que no final, depois que Coragem foge, dá pra ver Eustácio e o outro cliente comendo um hambúrguer moldado na base dele, mostrando que no final está tudo na cabeça de Coragem, o que é uma ótima quebra de ritmo dos outros episódios. Ha, te peguei, safado. Inclusive, sabe o que é muito bom pra pegar ratos? Um gato. E pra isso, vamos pro nosso próximo episódio, Clube Cats. Nesse episódio, nós damos adeus à carne e abraçamos o metal. Não, isso não é Tetsuo da Iron Man, mas pra quem pegou a referência sabe que a gente não vai muito longe disso. Começamos o episódio com um naufrágio e eu preciso dizer, o Eustácio sendo jogado aqui é a coisa mais engraçada nesse episódio. A família acaba em uma ilha deserta, ou melhor, quase deserta, porque Katz observa eles de longe. O gato voltou bem rápido. Quer dizer, eu espero que a pessoa anterior tenha falado dele, senão vai pegar mó mal aqui. O Katz e esse episódio em si são a melhor definição de Coragem, o Cão Covarde pra mim. É claro que em episódios passados já vimos coisas bem assustadoras que deixam até adultos desconfortáveis. Mas aqui, temos o balanço perfeito. Katz é metódico. Tudo o que ele faz parece ter sido pensado com antecedência, e ainda por cima, ele é completamente maluco. Ainda mais vendo nesse episódio, que por pura vontade própria, ele transforma pessoas em máquinas e coloca elas pra lutar entre si. Por mais que seja em um coliseu, não existe plateia.
tem ninguém assistindo. Isso é apenas para saciar algum desejo sádico dele. Fora que, acho que eu não preciso ir muito longe para mostrar como que eles conseguiram incluir body horror em um desenho para crianças. E é todo aquele conceito envolvendo moldar a carne humana e transformar em algo novo, de forma totalmente forçada. Tudo isso apenas para terminar da forma mais cômica possível. Com Katz assustado e todo bobo depois que seu plano deu errado, porque quem diria, transformar uma pessoa em uma bola de demolição pode se voltar contra você. E também, claro, Coragem, que se transformou em um helicóptero e salvou Muriel de Eustácio. Eu não vou comentar da violência doméstica que rolou aqui. Enfim, meu churrasco tá pronto. Pega um pra você e vamos ver televisão. Parece que algo legal vai passar agora. Tô louco pra comer esse... Ah, droga, eu esqueci que eu não tenho boca. Fala galera, eu sou o Mildão, faço uns vídeos pra internet e hoje eu vou resumir as duas historinhas do episódio 11 de Coragem, o Cão Covarde. A primeira história é a noite da topeira lobisomem. O episódio começa com a Muriel conversando com um coelho na horta e oferece uma cenoura pra ele. Quando ela vira de costas, uma topeira insana agarra o coelhinho e leva pra dentro da sua toca. Muriel chega perto pra ver o que aconteceu, então a topeira pula e morde a mão da véia. Eles vão pro hospital e o médico diz que não tem nada, tá de boa. Ela diz que não quer dar mais trabalho e Eustácio responde: então não devia ter sido mordido. Chegando em casa, Muriel deixa a mão na água e parece estar melhorando. Mas quando ela olha pra lua cheia, começa a passar mal e se transforma numa topeira lobisomem. Coragem olha isso e... infarta. O médico diz que ele quase morreu, mas tá de boa. O cachorro então pega o médico e leva pra ver a Muriel. Chegando lá, ele pede pra ela abrir a boca e vrau! Cata o médico. Logo depois, ela assusta o Coragem e vemos uma das cenas mais assustadoras do desenho, o Eustácio pelado. Ela aparece no banheiro espantando os dois, porém o velho acha que aquilo são ratos. Coragem então vai pro computador pesquisar e descobre que precisa de um pelo da topeira pra curar a Muriel. Ele então se veste de coelho, engana o bicho e consegue roubar um fiapinho dele. Quando Muriel tava quase matando o velho, Coragem chega salvando o dia. Porém, eles tinham esquecido do médico que foi mordido pela Muriel. Ele ataca o Eustácio. O episódio acaba. O segundo é o Dia das Mães. Eustácio está indo visitar sua mãe, pois é Dia das Mães. Muriel, como não gosta da véia, diz pra Eustácio levar o Coragem. Chegando lá, vimos que a mãe não gosta nem um pouco do filho, mas ama o Coragem. Morrendo de inveja, Eustácio começa a espancar o Coragem, mas é repreendido pela mãe, que espanca ele. Então todos entram e fica um climão na mesa. A mãe começa a mimar o Coragem, o que deixa o seu filho ainda mais puto da vida. Depois de um tempo, o Coragem dá a ideia do Eustácio entregar os presentes pra sua mãe, o que acaba sendo horrível, porque ela odeia todos eles. Eles então brigam e a mãe diz que Eustácio não é homem o suficiente. Pra provar que ela estava errada, ele a desafia pra uma queda de braços. Quando ela ia ganhar, Coragem ajuda seu dono, fazendo a véia espirrar e revelando que ela é careca. Ela diz que não era possível um filho amar uma mãe feia, por isso ela era assim. Eustácio diz que ela sempre foi linda e ela responde falando que ele sempre foi feio. Os dois riem, se abraçam e o episódio acaba com todo mundo feliz. Bonitinho. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, hein? Ai, Neymar. Lembrar da infância é sempre uma experiência única, mas se tem uma coisa que todo mundo fez foi acordar cedo, preparar um Nescauzinho e ligar a TV pra assistir algum desenho totalmente aleatório. Eu, particularmente, amava assistir desenhos, mas só quando eu cresci eu percebi que alguns episódios me deixavam com um certo medinho e um incômodo, mas na época eu não sabia muito bem o porquê. Oi, eu sou a Hanako Wing, eu estou doente, eu falo sobre o que me der na telha e hoje eu vou te contar sobre 2 episódios que dão exatamente esse sentimento em Coragem, o Cão Covarde. Vamos começar com A Vingança do Frango Espacial. Logo de cara, eu pensei, por que vingança se esse frango nunca apareceu na Season 1? Depois de uma pesquisa muito demorada, de exatamente 1 minuto, eu descobri que ele apareceu sim, só que no episódio piloto da série. Nesse piloto, um frango marciano invade a fazenda de lugar nenhum à procura de um galinheiro para se instalar. Coragem desconfia, tenta alertar a Muriel, que como sempre ignora, e ela acaba fritando os ovos do alien no café da manhã. O Eustácio come e começa a se transformar num frango. Coragem, que tá do lado de fora da casa uma batalha insana contra o frango, leva um tiro a laser, mas por sorte o tiro ricocheteia e assa o frango. No fim, Coragem entra, atira no frango louco que o Eustácio se transformou e o reduz a pó. Então sim, faz um pouco mais sentido ele querer vingança. Agora, indo pro episódio oficial da vingança do frango espacial... Caraca, rimou. O episódio começa com um desentupidor de privada voador que passa pelo mundo arrancando cabeças. Coragem acha que é só um sonho até ver uma nave espacial pousar no seu quintal. E adivinha quem sai de lá de dentro de um jeito muito perturbador?
Então, o Frango sequestra Muriel e leva ela até o celeiro, onde o Coragem encontra a nave dele escondida. E qual seria o novo plano do Frango? Roubar a cabeça do Coragem e encaixar no seu corpo. Mas como o Coragem se recusa a entregar a própria cabeça, o Frango decide usar a da Muriel. Desesperado, o Coragem sai correndo e encontra a tomada da nave. Depois de desligar, ele ganha um pouco de tempo e corre para pedir ajuda do Eustácio. E como sempre, o Eustácio se recusa. E aí o Coragem resolve dando uma chinelada nele, fazendo com que o velho resmungão siga até o celeiro. Só que o Coragem acaba ficando preso lá de fora da nave. Na cena seguinte, o Frango aparentemente consegue roubar a cabeça de alguém e essa cena genuinamente me deu calafrios. Daí começa uma perseguição. O Frango corre atrás do Coragem da Muriel por uma corda bamba, o Coragem tropeça, os dois ficam pendurados, estilos Cara e Mufasa. O Frangácio tenta derrubar o Coragem, mas o peso dos três faz com que o Coragem chegue ao chão em segurança e o Frango é arremessado de volta pra nave com o poder da física muito foda presente nos desenhos. E aí vem a cena final. O Frango tenta usar um desentupidor gigante, só que ele acaba acertando uma plataforma de lançamento, o que liberta um foguete em si mesmo. A nave dele explode, ele salta de paraquedas e sobrevive. Mas aí você me pergunta, Hanako, o que aconteceu com o Eustácio? Bom... Ah, vejo o Eustácio com meu chinelo. No episódio seguinte, viagem ao centro de lugar nenhum, uma das piores secas atingiu a fazenda. O poço secou e Coragem não consegue mais tirar água. Muriel, sem saber de nada, continua cuidando e planejando várias formas de cozinhar a sua última berinjela, sem perceber que nela tinha uma câmera e que todas as outras berinjelas estão vivas e planejando uma vingança. Enquanto cavava um novo buraco a mando de Eustácio, o Coragem acaba encontrando acidentalmente o esconderijo das berinjelas e ouve o plano delas, atacar a Muriel, lideradas por um tal de o Grande Berinjela. Coragem corre pra avisar, mas como sempre ninguém entende nada. Ele então se fantasia de berinjela pra tentar explicar melhor, mas o Eustácio expulsa e joga de volta no buraco. Lá embaixo, as berinjelas veem o Coragem disfarçado e acham que ele é o Grande Berinjela. Então elas começam a se organizar pro ataque, mas logo percebem a etiqueta da fantasia e acham que ele é um espião. Resultado, elas amarram Coragem e sobem pra capturar Muriel. Coragem escapa, encontra o Eustácio atolado na terra e vê as berinjelas discutindo sobre como vão cozinhar Muriel. Ele aproveita a distração, vai até o computador no seu quarto e pergunta o que fazer com berinjelas ruins. Jogue tudo no lixo, imbecil. Pesquisando mais um pouco, ele descobre que elas estão desse jeito porque estão sem água. Então ele cava até finalmente encontrar água, a fazenda inteira inundada, e isso transforma as berinjelas em seres pacíficos e bem-humorados. No final, Muriel desiste de cozinhá-las e resolve inscrevê-las num concurso de colheita. As berinjelas ganham o primeiro lugar e o Eustácio leva o segundo, como a berinjela mais ranzinza. Depois desses 2 episódios, o que a gente aprendeu? Não coma ovos de frangos alienígenas e muito menos berinjelas que participam de facções. Eu sou a Hanako Wing e eu espero que vocês tenham gostado. Oi, eu sou a Ana do canal Rei Fã e tô aqui a convite do COD pra apresentar pra vocês o finale da primeira temporada de Coragem, o Cão Covarde. Pra começo de conversa, eu gostaria de dizer que essa foi a minha primeira vez tocando nesse desenho. E logo de cara eu posso dizer que ele não me decepcionou. Não acredito que você nunca assistiu Coragem, blá 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 blá. Eu sei. Cringei, guys. Vamos começar pelo fato do desenho ser de 99 e eu ser de 2005. Esse desenho não fez parte da minha infância. E quando ele passava na Cartoon, eu simplesmente não assistia por puro medo. Sim, eu tinha medo de Coragem, o Cão Covarde. Eu era uma criança super cagona, coisa que se reflete ainda hoje na minha personalidade atual. Eu tinha medo de qualquer coisa que não fosse um arco-íris brilhante com pôneis voadores saltitando. Deixando meus traumas de criança de lado, vamos pro que importa. Damn, rubber, bro! See, this is how the cops are gonna take you down, bro. O episódio começa com Coragem dando aquela pintada marota na cadeira da Muriel, enquanto o Eustácio tá tentando arrumar alguma coisa no porão da casa dele. Só que o Eustácio acaba pregando a cadeira da Muriel no chão. Aí do nada na TV, o plantão da Globo começa a tocar e interrompe o Dragon Ball bem na hora que o Goku tava mostrando o Super Saiyajin 3. Quem sabe sabe. E o repórter declara estado de emergência por conta de um tornado. A Muriel fica assustada e sugere pro Coragem que é melhor eles irem se esconder no porão. Só que o Coragem, ao invés de ter passado tinta na cadeira, o bicho foi lá e passou cola. Que assim, ink e glue são realmente bem parecidos. Nenhuma letra que tem um tem no outro. É fácil de confundir. Com a Muriel presa na cadeira, o Coragem tenta puxar ela com a cadeira e tudo. Mas como o Eustácio pregou o pé da cadeira no chão, o piso estica junto e bate com tudo na cabeça do velho, matando.
Coragem corre pra fora da casa e dá de cara com um tornado gigatônico de enorme e corre pra chamar o Eustácio, só que... digamos que o Eustácio já teve dias melhores. Nisso, sem ter muito o que fazer, o tornado acaba se aproximando e destrói a casa. Que, por sinal, tem uma das melhores animações que eu já vi na minha vida. É um frame de destruição. Eu juro que eu pisquei na hora e a casa simplesmente tinha evaporado da minha vista. O tornado acaba pegando a Muriel, que sai voando em um loop de animação fantástico. A perseguição continua. Isso com Coragem utilizando um Velotrol, diga-se de passagem. Mas nada adianta. Por algum motivo que eu não sei, um tornado acaba sendo mais rápido que um Velotrol. O mundo tem dessa mesmo. E a véia vai-se embora com o tornado. Mas como uma última tentativa, o Coragem amarra uma linha entre uma pedra e uma árvore e o tornado tropeça e cai, fazendo com que a véia caia em cima de uma montanha. Escalando a montanha, o Coragem chega na cadeira e encontra só as roupas da véia safada, que graças a Deus ficou peladona. Mal comecei a assistir o desenho e já me apaixonei por essa véia tarada. A Muriel vira uma criança de 3 anos e meio, informação que por algum motivo ela gosta muito de repetir durante o episódio. E o Coragem fica em choque ao ver que sua dona se transformou em um feto. Mas fazer o que, né? Virou bebê, vamos levar o bebê pra casa. A Muriel começa a ser chata, coisa que toda criança é. E o Coragem fica super mega confuso, coitado. Não sabe o que fazer nessa situação. Vai lá pegar um copo d'água pra criança e a bicha simplesmente evapora. De noitinha, a mini Muriel tá nanando na cadeira e o covarde tá conversando com o ChatGPT Neandertal. Ele pergunta como fazer a Muriel voltar ao normal. E o ChatGPT sugere que a única solução plausível é tacar a criança em um tornado que gira na direção contrária. Para trazer a velha Muriel de volta, precisa colocá-la num tornado que gire na direção contrária. E tornados giram ao contrário. Só no hemisfério sul, seu idiota. Coragem avista um tornado, sobrevoa ele e taca o bebê nele. Depois disso, a Muriel sai por baixo do tornado, já adulta e gostosíssima, meu Deus. Com a Muriel salva, ambos voltam de avião pra casa e, como de costume... Aí, que tá na voz do Macaulay do funk. Aí, que porra, mano. Para de rir. Esse episódio começa de um jeito calmo, até que o terror do INSS decide dar um jumpscare no Coragem a troco de porra nenhuma. É sério, ele fez isso do nada, tá ligado? Não tinha nem necessidade de fazer isso. Quando do nada, um caminhão-circo para na porta dele. De dentro desse caminhão-circo, sai ele. Bombardiro Crocodilo. Tem que fazer minha cota de meme pra geração alfa, porque eu sou mais velho, tá ligado? Tem que entreter a criançada. Geral fica confuso, mas o Fuzile convida todos a conhecer o maravilhoso palco dele. Agora que eu olhei essa porra em voz alta, eu percebi o que eu tô falando. Conhecer o palco do Fuzile. O Coragem já sente o caô do estabelecimento e fica assustado. E o Eustácio nota a falta de atores. Afinal, é um circo. Como que eu vou rir se não tem ninguém? Quem é que faz o palhaço rir? E o Fuzile explica que essa daí que é a fita do circo dele. Na mesma pegada do Gordo do Ratatouille, onde todo mundo pode cozinhar, o Lacoste aí fala pros idosos que eles podem ser atores de circo e que sente uma coisa especial neles. Depois de muita insistência da parte do jacaré, eles sobem no palco e se apaixonam pelos aplausos do além. A Muriel começa a se exibir, fazendo os malabarismos insanos dela, e o velho brocha sobe no palco pra desmoralizar a nossa diva e acaba recebendo na cara... Toma, macho escroto, diva, Muriel. O Jacarepaguá ama a dinâmica de casal dos dois e dizem que se eles continuarem com isso, eles vão ficar ricos, fazendo assim com que o Eustácio assinasse o contrato. Coragem, enquanto isso, encontrou uma roupinha no canto e decidiu vestir e sabatear no palco pra experimentar um pouco da brisa da Muriel. E no final das contas, ele curtiu legal e acaba virando parte da peça junto da Muriel e do Eustácio. A cena deles consiste em Eustácio dando um jumpscare no Coragem, Coragem derruba uma torta na própria cara e Muriel espanca seu marido. Coragem sai de cena e vai em direção aos camarins. Só que ele esbarra em uma porta que revela pra ele os corpos marionetados de todos que um dia já se apresentaram naquele palco. E no cantinho tem 3 ganchos reservados para... Eustácio, Muriel, cachorrinho, não! Coragem corre pro palco, onde ele encontra o Fuzile marionetando seus donos. Ele corre pra se esconder do Fuzile, que tá caçando ele, pois ele é o próximo a ser marionetado, e acaba se escondendo em um pote de talco. Coragem volta pro palco todo sujo de talco, e o cabaço pensa que o cachorro é um fantasma e acaba se tacando de lá de cima. Coragem, que não é bobo nem nada, já pega logo os velhos e corre pra casa. Fuzile, quando caiu de lá de cima, acabou caindo bem no meio do palco, onde foi marionetado e obrigado a se apresentar pra plateia invisível pra eternidade. O episódio termina de uma forma esquisita. O Coragem tá com os corpos marionetados dos seus donos e imita o comportamento deles. E assim acaba a primeira temporada de Coragem com Goverde, da forma mais esquisita e medonha que eu já vi. Entre esses 2 episódios, sem sombra de dúvida, o meu favorito foi o da Murielzinha. Eu genuinamente me peguei rindo igual idiota das piadas desse desenho, e eu sinto que ele tem um bom timing pra comédia. Os personagens são carismáticos pra caramba, a dublagem é muito boa, e eu consigo entender tranquilamente porque que ele fez parte da infância de muita gente, e do porquê ficou guardado na cabeça de muita gente também. Sem dúvida nenhuma, é uma das pérolas do Cartoon Network dos anos 2000. Que inclusive, vou maratonar porque eu achei maneirão.
Ai, caralho, nossa. Acabou 1 hora e tantos minutos de vídeo. Meu Deus, quanta coisa, não. Se você reclamava que meus vídeos eram curtos, ninguém nunca reclamou, mas se você já reclamou, 1 hora pra você. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu não esperava que você ia acompanhar toda essa aventura de Coragem com Covarde. Se você gosta do desenho e sentiu nostalgia, comenta aí embaixo como foi a sua experiência vendo Coragem, como foi, tipo, os primeiros sentimentos sobre Coragem que você teve. Deixa o like e, por favor, passa no canal de cada pessoa aí e manda apoios, tá ligado? Tem gente aí que tem pouca visibilidade, então, por favor, apoie todo mundo que participou do vídeo aqui, porque foi um trabalho mútuo e todo mundo falou sobre o seu episódio com um carinho que eu tenho certeza. Tem gente aí que foi com tanto carinho que fez até 2 vezes, né? O Humilde gravou 2 vezes a parada porque ele errou o episódio. Vou deixar aqui pra vocês verem a parte do Humilde, só pra não ter sido à toa o episódio extra que ele gravou. Fala galera, Humildão na voz. E hoje eu vou falar sobre as 2 historinhas do episódio 11 de Coragem com Covarde. A primeira é hambúrguer com personalidade. Já começa tudo errado no segundo 1 do episódio, porque o nome é hambúrguer com personalidade. E agora toma aí, ó, o hamburgão. O episódio começa com os 3 na sala de estar, com a Muriel doente, largada no sofá. Morrendo de fome, tocado por sua mulher está doente, e Eustácio lança essa aqui. Cadê a minha janta? Você ia fazer hambúrguer. Vendo que a sua esposa não tá em condições de se mexer, Eustácio, que é santista roxo e muito fã do Neymar, fala isso aqui. É, mulher, se não vai me dar comida, eu vou sair pra comer alguma coisa. Um exemplo de marido. Mesmo tratando a mulher igual um saco de bosta, Muriel pede pra ele comprar um docinho no caminho e ele então diz que tá tudo bem, que ele vai comprar um docinho. Já ligada que seu marido apronta várias, Muriel pede pro Coragem acompanhar o Eustácio porque ele sempre esquece de comprar os meus docinhos. E mesmo odiando a ideia, o cachorro vai junto com o velho Tanso. Mostrando que é um Neymarzete raiz, Eustácio mente pra mulher e passa lotado da padaria, deixando o Coragem completamente desesperado. Mas, calhado, eu vou comer um hambúrguer primeiro. Andando mais um pouco, eles encontram uma hamburgueria de estrada e estacionam ali mesmo para bater um rango. Com fome, hein? Cachorro idiota! Eles então entram no restaurante e veem que tem um senhor de cartola amassando um hambúrguer. Eles olham fixamente para ele e o Eustácio faz isso aqui. Logo depois somos apresentados ao Jambon, mas eu vou chamar ele de Jambão, que é muito mais legal. Ele se apresenta e diz que esse é o melhor hambúrguer de lugar nenhum e pergunta o que eles desejam. Antes que a nossa dupla possa responder, um hambúrguer que o senhorzinho tava comendo ali bateu mal e ele pergunta onde é que tem um banheiro porque ele tá pra se cagar todo. Jambão então aponta pra uma porta vermelha que tá do lado do Coragem e o senhorzinho vai lá esvaziar o tambor. Eustácio então pede, segundo as palavras dele, um hambúrguer grande e gostoso. Jambão anota ali o pedido e pergunta qual que é o do Coragem. E para ele? Ah, um pequeno, o menor que tiver. Que velho fia da puta. Depois de anotar, o Jambão entra na cozinha e vai fazer os hambúrgueres. Enquanto eles esperavam, o Coragem começa a ficar cabreiro com alguma coisa. Ele começa a olhar pros lados, começa a ouvir os sons dos carros na rua. É uma coisa ruim aqui, esse lugar não tá puro. O climinha vai ficando esquisito, a trilha sonora vai ficando tensa. Então o Jambão volta da cozinha e rola uma tensão entre ele e o Coragem. Porcãozão disfarça com um sorriso e diz que vai guardar até ele voltar. Esse velho esse porco aí é estelionatário. De 2 uma. Ou o tempero do hambúrguer tava explosivo e o senhorzinho lá tá sofrendo, ou o hambúrguer que eles vão comer vai vir diferente. A comida então chega e o Eustácio não espera nem um segundo. Já cai de bocão no lanche ali sem nem pensar. Coragem que tá boladão enrola um pouco, mas depois de ver que o Jambão tava encarando ele, ele vai comer pra não levantar suspeitas e bem! A cara do velho tava dentro do hambúrguer do Coragem. Cabuloso. Jambão pergunta se tem algo de errado. Coragem disfarça falando que não e o porcão volta pra cozinha. Coragem então começa a tentar chamar a atenção ali do seu velho, que fica muito puto por ter que parar de comer. Só que quando ele olha pro hambúrguer do Coragem, o rosto sumiu. O velho bosta então dá um susto no Coragem que corre até a porta que aquele senhorzinho tinha entrado antes. Ele decide entrar e descobre que ali era um porão onde tava o Jambão e a sua mulher, conversando na frente do que parecia ser só metade do senhorzinho. Meu Deus. Querida, temos um novo cliente. Ele tem grandes possibilidades. E ele tem um cachorrinho lindo. Eu sei o quanto você tem desejado um cachorro. Ai, há quanto tempo eu não como cachorro!
Ouvindo isso, nosso herói fica completamente assustado. Sai correndo pra chamar o Eustácio pra ir embora. E como sempre, ele caga completamente pro cachorro. Jambão então aparece trazendo um hambúrguer de graça. Descobrimos que esse porco safado curte o swing. E quando terminar, minha esposa adoraria conhecer você. Ah, tá bom. Distraído com o hambúrguer, Eustácio não percebe que o Jambão foi atrás do Coragem pra levar ele pra sua esposa. Eles começam a correr até ele ver a esposa engolindo o que parecia ser outro cachorrinho. Ele fica mais desesperado. A esposa aparece pra ir atrás do Coragem também, mas ele é mais rápido e consegue fugir, deixando o lugar e deixando o velho bosta lá pra trás. Tá mais que certo. Chegando em casa, a Muriel diz pro Coragem ficar tranquilo, que o marido dela sempre se perdia indo pra padaria. Tá gagá já essa porra. A cena então corta e mostra a sombra do que parece a cabeça do Eustácio sendo servida no porão do restaurante. E o episódio acaba. Mentira, o casal na verdade fazia esculturas de carne de seus próprios clientes. Meio esquisito? Com certeza. Mas no fim, aparece todo mundo ali comendo o Eustácio. E aí sim, o episódio acaba. A segunda história é o Clube Cats, e eu vou narrar ela bem rapidinho, porque meu tempo aqui tá acabando. Os três saem de férias, Eustácio reclama que não quer sair da cadeira, então ele leva a cadeira pro barco. No meio da viagem vem uma onda, destrói o barco e eles vão parar numa ilha deserta. Na ilha eles encontram um gato vermelho bizarro e fala que ali é um clube, 5 estrelas. Ele leva os três pro quarto, mas o Coragem sai pra tomar um refrigerante. Quando ele vai comprar o refrigerante, a máquina vira o capitão do barco deles. Ele se assusta e sai correndo. Logo depois, o Cats leva todos pra um spa, menos o Coragem, porque cachorro não pode entrar. Do lado de fora ele começa a ouvir uns sons estranhos que estão vindo lá de dentro, e quando ele menos percebe, seus donos viraram eletrodomésticos, objetos, umas coisas esquisitas. Descobrimos então que o Cats faz lutas ilegais de objetos e tá botando os dois velhos pra sair na porrada. Coragem volta no spa, vira um helicóptero, salva Muriel, e enquanto eles estão indo embora, Eustácio fica muito brabo porque Cats roubou a cadeira dele, e agora eles vão ficar batalhando por sei lá quanto tempo. Esse foi o resuminho do segundo episódio, galera. Deixa o like. Você viu o tonto aí? Muito burro, não? Mas é isso, não tem muito mais o que dizer. Até o próximo vídeo, e se vocês gostarem bastante desse gigantesco vídeo, eu faço um novo com outra temporada ou outro desenho, hein? Tem desenhos muito bons por aí, né? Tem um desenho bem interessante que dá pra fazer um bagulho parecido. Um beijo e tchau. Segue meu Twitter, hein? Segue meu Twitter, minha Twitch, me acompanha nos outros canais e tchau.